Hello guys, how are you? I'm Teacher Andrea and I'm here for one more English class. Today is our English class number 30. Hoje é nossa aula 30. You are welcome to this class. Vocês são todos muito bem-vindos nessa aula. Já falei para vocês lá do Google Classroom. Vocês precisam entrar lá. É só um lembrete que eu sei que vocês já sabem. Entrem lá, façam a atividade e mantenham lá sua frequência garantida, certo? Então, vamos começar a nossa aula hoje revisando um pouquinho da nossa aula passada. Nós falamos sobre as comic strip, lembram disso? Analisamos várias tirinhas, falamos sobre algumas dicas de como interpretar as tirinhas. E lembrando, gente, interpretação é uma arte, vocês precisam praticar. Quanto mais você pratica, mais fácil vai ficar. E nós também revisamos os modal verbs should, must e have to. Hoje nós vamos estudar, então, vamos conversar um pouquinho about love. Ó, que tema gostoso, né, de estudar. Nós vamos falar um pouquinho sobre amor. E vamos também revisar os modal verbs, mas agora nós vamos estudar as modal verbs nas letras de música, que é outro também estilo, né, outro gênero textual muito gostoso de se estudar, as letras da música. E música é muito bom para você praticar vocabulário, a pronúncia. Muito legal também, né? Todo mundo gosta de curtir uma musiquinha. Então, nós vamos começar com duas imagens aqui. E o título ali é Is Love Everywhere? O que você acha? O amor está em todo lugar? Você acha que sim? Que não? Vamos conversar um pouquinho a respeito. Nós temos então a primeira obra de arte que está aqui representado e a segunda. Aí eu pergunto, que tipos de obra aparecem nessas fotografias? Que tipo de obra que é essa? Vocês vão responder isso lá no caderno de vocês, podem fazer a resposta em português. Você considera que o amor é representado frequentemente na arte? Com frequência o amor aparece nas obras de arte? O que você acha? E a última pergunta, eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Como o amor está presente na vida dos jovens atualmente? Como os jovens convivem com o amor? Então, faça o registro lá no seu caderno. Nós voltamos daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
vamos comentar um pouquinho sobre as respostas. Algumas respostas aqui são pessoais, então você não precisa mudar aí no seu caderno. A gente vai só conversar um pouquinho a respeito, né? Então, essas obras que aparecem aqui nas fotos, primeiro a gente tem uma escultura. Essa escultura é do Rodin, ele é um escultor francês, né? E o nome dessa obra aqui chama The Kiss, o beijo, né? Então, está ali representado pelo beijo. E nós temos ali na outra imagem uma pintura, né, uma tela. Essa tela aqui, ela é reconhecida assim, o pintor dela tem uma característica que é usar bastante o colorido. É uma característica dele. Então, a gente tem ali também representado o amor através de um casal se beijando num banco. Então, você considera que o amor é representado frequentemente na arte? Está sempre presente ali? O que você respondeu aí? Eu posso dizer para você que sim, que o amor está sempre representado na arte, seja no cinema, no teatro, né, nos livros, nas poesias. Então, sempre está presente o amor. Na música, a gente sempre vai encontrar esse tema. E como que o amor está presente na vida dos jovens atualmente, né? Os jovens sempre já desenvolvem ali, já começam com um relacionamento amoroso, e o importante é que o jovem esteja sempre preparado para as emoções e para também as desilusões. Vai ter momentos felizes em que você está lá num amor que é correspondido, mas às vezes tem aqueles momentos mais difíceis que você tem que aprender a superar, certo? E vamos falar agora de alguns provérbios sobre o amor. Então, o amor está presente também, além da escultura, da pintura. Eu vou trazer alguns exemplos aqui nos provérbios. Então, o primeiro provérbio é um Chinese provérbio. Ele diz assim: Love itself is calm. Turbulence arrives from individuals. Então, ele diz lá que o amor por si só, ele é calmo. A turbulência vem com os indivíduos, com as pessoas. Então, são as pessoas que tornam o amor turbulento. O amor por si só, ele é calmo. Esse, então, é um provérbio chinês. There is no love like the first love. Não tem amor como o primeiro amor. Esse é um Italian provérbio. E lembrando a vocês, enquanto eu estiver fazendo a leitura, já vão pensando qual desses daqui que você concorda. Tá? Então, eu vou fazendo a leitura, você já vai pensando, esse aqui eu concordo, esse aqui eu não concordo, não. O próximo, love sickness hurts, but does not kill. Então, a doença do amor machuca, mas não mata. Esse aqui é um Mexican proverb. O outro, love at first sight is cured by a second look. Olha só que legal esse aqui, né? O amor à primeira vista é curado com um segundo olhar. Esse aqui é um American proverb. E o outro, where there is love, there is no darkness. Onde tem amor, não tem escuridão. E aí, você concorda com isso? Você acha que é verdade isso? It is love that makes the impossible possible. É o amor que faz as coisas impossíveis possível. Você acha que é isso mesmo? Então, vamos lá. Do you agree with any of this? Você concorda com algum desses? If so, write them in your notebook. Se você concorda, você vai escrever aquele que você concorda no seu caderno. Se tiver mais que um, não tem problema. Escreva aí no caderno, já já a gente volta a conversar.
Então, gente, ó, nós vamos agora, eu espero que vocês tenham escrito aí no caderno qual que você gostou. E só relembrando aqui para vocês, nesse provérbio azul, a gente tem assim, ó, Burundian provérbio. Burundian vem do país Burundi, que é um país pequenininho que fica lá na África. Então, esse provérbio é de lá, tá? E o último é um Indian provérbio, é um provérbio indiano. Então, qual foi o que você escreveu no caderno? Escreveu mais de um? Olha, o meu eu teria escolhido It is love that makes the impossible possible. O amor faz as coisas impossíveis possíveis. Aqui eu digo o amor de uma forma geral, né? Para mim, eu tenho essa opinião, que o amor pode tornar qualquer coisa possível. Quando você trata as pessoas com amor, quando você vê a vida de uma forma mais amável, fica tudo mais fácil. Essa é a minha opinião. Continuando, nós temos aqui agora um meme falando de amor. Tá? Então, eu quero que vocês observem lá, nós já estudamos o gênero textual meme e já vimos algumas características. Ele sempre vai trazer ali a figura de um personagem, né? Ou de um, no caso ali, um personagem, né? E aí ele tem lá escrito, Love is in there, é uma pergunta. A gente já viu que um meme traz uma linguagem informal. A gente sabe que na linguagem formal, o is viria na frente do love, porque é uma pergunta, e na pergunta a gente usa o verbo to be na frente do sujeito. Então, gramaticalmente falando, seria is love in the air, mas como o meme tem uma linguagem informal, é permitido fazer esse tipo de uso. E aí, na resposta, ele diz, wrong! Nitrogen, oxygen, argon and carbon dioxide are in the air. Então, esses componentes químicos é que estão presentes no ar e não o amor. Então, aqui, qual é a principal mensagem deste meme? A pessoa está preocupada com a qualidade do ar ou a pessoa não está interessada no amor? E na número 2, você considera esse meme engraçado? Justifique a sua resposta. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, ok?
qual resposta você marcou? A mensagem principal desse meme, então, é: a pessoa não está interessada no amor. Então, a pergunta: o amor está no ar? Não, né? O que está errado, o que está no ar são esses componentes químicos. E você considera esse meme engraçado? Justifique a sua resposta. Então, quando nós conversamos sobre esse gênero textual, eu expliquei para vocês que é importante vocês terem um conhecimento do contexto, para que o meme fique mais fácil de ser interpretado. Ali, então, nós temos a imagem de um personagem. Esse personagem, ele tem uma característica, ele faz parte daquele seriado americano The Big Bang Theory, e esse personagem tem uma característica: ele tem um QI elevado e ele não é muito dado às relações sociais, tá? Ele não é muito sociável. Então, como ele é muito inteligente, tem um QI elevado e não gosta muito de relações sociais, ele vê então no ar apenas os componentes químicos. Ele não consegue ver o amor, né, esse sentimento. Ele vai mais pela razão do que pela emoção. Então, aí que está o humor desse meme. Quando você conhece essas características do personagem e consegue analisar o meme dessa forma, então aí você consegue perceber o humor presente ali, certo? Trouxe agora uma música. O amor também está presente nas músicas, em várias canções. Essa música aqui é do Bryan Adams. O título dela é Do I Have to Say Words? E ela diz assim: Do I have to say the words? I have to tell the truth. I have to shout it out. Do I have to say a prayer? Must I prove to you how good you are together? Do I have to say the words? Então, ele traz várias perguntas aqui usando o have to e o must. Então, a gente vai aproveitar já para fazer uma revisão desses dois modal verbs. Eu trouxe ali no cantinho para vocês, explicando que ambos são usados para obrigação, para regra ou algo que é necessário. Então, nessa música ele pergunta assim: eu tenho que dizer as palavras? Eu tenho que dizer a verdade? Eu tenho que gritar mais alto? Eu tenho que dizer uma oração? E aí ele troca pelo must, mas os dois têm o mesmo sentido. Então fica: eu tenho que provar para você como é bom nós estarmos juntos? E novamente, eu tenho que dizer as palavras? Então vejam ali, ó, que o must e o have to foi usado nesse sentido, né? Eu tenho necessidade de dizer, eu sou obrigado a dizer isso para você? Outra música, essa é do Coldplay, uma banda. In My Place é o nome da música. E aqui a gente vai ter ali, ó, o shouldn't e o must nessa letra de música. Aqui no cantinho eu trouxe um resuminho para vocês. Nós já estudamos a forma negativa dos modal verbs. O shouldn't, então, expressa o que não é aconselhável. Mustn't, o que é proibido. Don't ou doesn't have to, ausência de necessidade. Vamos lá para a letra da música, então? Ela diz assim, ó: I was lost. I was lost. Crossed the line I shouldn't have crossed. I was lost. Oh, yeah. Yeah, how long must you wait for it? Yeah, how long must you pay for it? Então, ele está dizendo assim: eu estava perdido. Eu cruzei uma linha que eu não deveria ter cruzado. Olha ali o shouldn't, então, né? O que não é aconselhável. Eu não deveria ter feito isso. E depois, how long you must you wait for it? Quanto tempo eu vou ter que esperar por isso? Você vai ter que esperar por isso. Quanto tempo você vai ter que pagar por isso? Então, nessa música a gente consegue identificar ali o shouldn't e o must. Revisando então modal verbs, a gente já viu que o must e o have to são iguais, eles vão expressar obrigação, regra ou algo que é necessário fazer. E nós temos o exemplo ali, ó. Eu posso tanto dizer I must wear this tie, como eu posso dizer I have to wear this tie. Então, lembrem, esses dois eu posso usar com o mesmo significado. Eu tenho a obrigação, eu devo usar a gravata. E o must, lembrando, a gente usa também para dedução. Lembra a aula passada que nós vimos o must em várias tirinhas nas comic strip? Algumas com sentido de dedução, outras com obrigação. E estudamos também o verbo should para expressar um conselho ou até mesmo uma sugestão. Lembram desse exemplo? Ó, you should save some money.
você deve guardar algum dinheiro. Então aqui eu estou dando um conselho, é bom, é aconselhável que você guarde um dinheiro para uma eventual emergência. As formas negativas, então, nós já falamos ali no slide anterior, shouldn't, mustn't, don't ou doesn't have to. E agora, então, nós vamos praticar esses verbos modais em algumas letras de música. Eu trouxe aqui uma música da cantora Dido, Have to Stay, é o título da música. E aí ela diz assim, When you cry, I remind you that I'm never gone away, that I'm here by your side until you send me away. When you are only 100,000 years, you say till then, I have to stay. Então, nessa música, ela está dizendo assim, ó, quando você chorar, eu vou lembrar você que eu nunca irei embora. Que eu estou aqui do seu lado até quando você me mandar embora. Quando você tiver, ó, 100,000, 100 mil anos, quando você tiver 100 mil anos, eu ainda vou dizer que eu tenho que estar. Que tenho que ficar, tenho que permanecer. Qual é o sentido do have to nesse trecho da música? Então, nessa última linha, quando ela diz you say till then, till aqui é still ainda, né? I have to stay. Pensem lá, já nós conferimos. Let's check. Vamos lá então conferir? Nesse caso, o have to expressa uma obrigação. Eu tenho que ficar, eu tenho que permanecer. Pode passar quanto tempo for, eu tenho que permanecer. Então, uma obrigação. Continuando a mesma música, repetir ali o trechinho da música, você vai responder. Se o verbo have to fosse substituído por must, mudaria o sentido da frase? Lembra que nós conversamos agora há pouco sobre must e have to? Você acha que se eu trocasse ali por must, mudaria o sentido? Letter A, não, pois os dois verbos indicam obrigação, não mudaria o sentido. Ou sim, mudaria sim, pois o verbo must não expressa obrigação. Já eu volto para conferir.
Então, vamos lá. Se eu mudasse ali, I must stay, como que ficaria? Mudaria o sentido? Não, né? Porque nós já estudamos que o must e o have to têm o mesmo sentido. Os dois expressam uma obrigação. Então, ali nesse caso, eu poderia usar qualquer um dos dois que não mudaria o sentido. Nesse contexto, né? Certo? E agora, nós temos mais uma música, I Must Be Love. Essa música é da banda Badness e ela diz assim, ó, I must be love, love, love. I must be love, love, love. Aqui ele repete a mesma frase. E aí ele continua, nothing more, nothing less. Love is the best. Então ele diz assim, ó, deve ser amor, deve ser amor. Nada mais, nada menos. O amor é o melhor. Então, nesse caso aqui, na letra dessa música, o must expressa o quê? Dedução ou obrigação? Analisem ali com atenção. Eu já volto para a gente conferir. E aí tava fácil essa, né, gente? Então, quando ele diz assim, I must be love, ele tá deduzindo, olha, deve ser amor. Isso que eu tô sentindo, né? Mas, nada mais, nada menos, o amor é o melhor. Então, deve ser amor. Na número 4, aqui nós temos uma música do Justin Bieber. Eu acredito que essa vocês já conheçam bem. E nessa música aqui, o título é That Should Be Me. Nessa música, ele repete o That Should Be Me. Então, ele diz assim, ó, That should be me holding your hands. That should be me making your laugh. That should be me, this is so mad. Eu quero que vocês relacionem o 1, 2, o 3, o 4 e o 5
com as imagens que estão ali. Então, quando ele diz assim, ó, that should be me holding your hand, esse holding your hand é representado por qual imagem? E aí você vai colocar a letra da imagem na frente da frase. Continuando ali, aí ele repete novamente, that should be me, number 4, feeling your kiss. O que seria feeling your kiss? Você vai relacionar com a imagem. Buying you gifts. This is so wrong, I can't go on. Till you believe that should be me. Então, para essas 5 imagens, você vai relacionar com o que está ali. Tentem fazer sem usar o dicionário. Vejam as palavras cognatas, vejam aquele vocabulário que você já conhece, né? Você está no 9º ano, então você já tem aí um repertório de vocabulário que você já conhece. Coloque isso em prática. Use as palavrinhas cognatas e tente fazer sem o dicionário. Mas assim, se houver necessidade, não tem problema nenhum. Você pode usar o dicionário ou o Google Tradutor. Eu vou dar um tempo agora para vocês responderem. Já já nós voltamos.
Ok, vamos ver então as respostas. Nós temos ali, ó, that should be me holding your hand. Então, holding your hand é a figura letter E segurando a mão. Então, quando ele diz assim, ó, deveria ser eu segurando a sua mão. Number 2, making you laugh. Então, letter B, fazendo você sorrir. Nós temos lá a imagem letter B. Número 3, this is so sad. Deveria ser eu, e isso é muito triste, o fato de não ser eu, né? This is so sad. Isso é muito triste. Então, a imagem que representa ali a tristeza, letter A. That should be me feeling your kiss. A gente já sabe que kiss é beijo, né? Então, feeling é sentindo o seu beijo. Letter D. Number 5, buying your gifts. Gifts, gente, é presente, tá? Presentes. Então, no caso ali, nós temos a letter C. Comprando presentes para você. This is so wrong. Isso está muito errado. I can't go on. Eu não posso continuar. Till you believe that should be me. Até você acreditar que deveria ser eu. Então, eu não posso continuar mais. Até que você acredite que deveria ser eu. Então, nós vamos agora para o nosso quiz. São 2 atividades que nós vamos fazer juntas. E assim, conforme eu for explicando, for falando, você pense a resposta e escreva aí no seu caderno. Quando eu disser a resposta, você confere se está certo ou não. Esse quiz de hoje, já que nós estamos falando de música, nós vamos analisar 2 letras de música. Nós temos aqui a música do Coldplay. O nome da música é Green Eyes, olhos verdes. E a música diz assim, and anyone who tried to deny you must be out of their mind. Honey, you should know that I could never go on without you. Então ele diz assim, ó, qualquer pessoa que tentou desprezar você deve ter sido louco, deve ter perdido o juízo. Lembra que nós estudamos essa expressão lá na aula das tirinhas? Quando a gente diz assim, ó, be out of mind, eu quero dizer assim, está fora do juízo, está louco, tá? E aí, honey é uma forma carinhosa de chamar, né? Ai, querida, docinho, honey. You should know that, você deveria saber que I could never go on without you. Eu não poderia nunca continuar sem você. Então, nessa letra de música, os modais must e should nesse texto expressam respectivamente. Então, a gente vai ver o must primeiro e depois o should. O must significa ali obrigação e o should conselho? Ou você acha que a letra B? O must expressa dedução e o should expressa sugestão. O que você acha quando ela aparece ali na letra da música? Registra aí no seu caderno qual seria a resposta certa e a gente vai conferir então para ver. Quando ele diz must be out of their mind e you should know that. Temos ali então dedução e sugestão. Quando ele diz must be, essa pessoa que te desprezou deve estar louca. Então, ele faz uma dedução. E uma sugestão, né? Você deveria saber que eu não poderia continuar sem você. E agora, não poderia deixar, né, de encerrar essa aula aqui sem falar de um clássico aqui da banda Queen. É a música The Show Must Go On. Se você não conhece, procure lá na internet a letra completa da música, ouça a música. É muito boa, muito legal. E aí, assim, ó, não dá para eu trazer a letra da música toda aqui para vocês, mas eu trouxe um trechinho para a gente analisar aqui o verbo must. Ele diz assim, ó, the show must go on. The show must go on. Yeah. My makeup may be flecking, but my smile will still stay on. Para você entender um pouquinho do contexto dessa música, ela foi gravada e foi lançada um mês antes do vocalista da banda, o Freddie Mercury, morrer. Ele tinha doença de AIDS, ela baixa a imunidade, ele adquiriu uma doença respiratória que acabou levando
ele a óbito. Então, um mês antes dele morrer, essa música foi lançada. E ela foi escrita para homenageá-lo e também para dizer a luta que ele teve nos últimos anos de vida dele para continuar vivo, para continuar fazendo aquilo que ele gosta, que era cantar. Então, nesse caso, a letra da música diz assim, ó, o show tem que continuar, o show tem que continuar. Por dentro, o meu coração está quebrando. A minha maquiagem está se derretendo, está escorrendo, né? Mas o meu sorriso ainda continua. Então, ele está dizendo ali, né, que por mais que ele esteja com toda essa dificuldade por causa da doença, mas o show não deve parar. Com todas as dificuldades, o show precisa continuar. Então, nessa letra de música, o modal must significa necessidade ou uma regra. Vamos pensar junto, né? Quando ele diz, the show must go on, mesmo que eu morra, ou mesmo que eu pare de cantar por causa da minha doença, o show tem que continuar. Então, só pode ser uma necessidade, o show precisa, não pode parar, né? E a arte é assim, a arte tem que continuar, certo? Procurem essa música na internet, vocês vão gostar. E hoje, então, nós falamos sobre o amor. Será que o amor está em todo lugar? O que você acha? Continua achando que está em todo lugar ou não? E nós revisamos o modal verbs com as letras de música, ok? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Letra de música é sempre muito interessante para vocês aprenderem inglês. Fiquem bem. Vejo vocês na próxima aula, ok? Bye, bye, see you.